Como fazer seus cílios crescer novamente depois de terem caído? Mantendo o crescimento dos cílios. Espere até que os pelos voltem ao tamanho e à quantidade normais. Muito pouco pode ser feito para acelerar esse processo. Mas pode-se trabalhar na prevenção da queda e na manutenção. O crescimento evolui lentamente e depende bastante da sua participação. Evite usar maquiagem. Se os cílios caíram devido aos efeitos colaterais de uma quimioterapia ou por conta de problemas hormonais, o rímel e o delineador continuam liberados. No entanto, se a perda não tiver um motivo aparente, o ideal é ficar longe dos cosméticos para a região dos olhos. O sacrifício é justificado por duas razões. A primeira é que a maquiagem tem prazo de validade e, caso o vencimento já tenha passado, as chances de ocorrer uma proliferação de bactérias no produto é grande. Como consequência do contato com esses micro-organismos, seus cílios podem cair. Outro bom motivo para dar um tempo na pintura é que você pode ser alérgica aos ingredientes presentes na composição desses cosméticos. Essa reação alérgica na pele pode desencadear a queda dos pelos nas suas pálpebras. Mas se você insiste em continuar se maquiando, pelo menos lave o rosto e retire a pintura todas as noites quando chegar em casa. Isso vai evitar que os cosméticos irritem a pele e os cílios por mais tempo do que o necessário. Cuide regularmente da higiene facial. Uma das causas mais comuns da queda dos cílios é o excesso de bactérias na região das pálpebras e no rosto em geral. Por isso, procure realizar a limpeza local com sabonetes suaves adequados para essa parte da sua pele. Desse modo, pode-se manter os micróbios indesejados sob controle. Cuidado para não exagerar no número de lavagens. O excesso de limpeza pode ressecar a pele da região, a qual é bastante delicada. Como resultado, podem aparecer rachaduras minúsculas no local, as quais podem alojar ainda mais focos de infecções. Procure alimentar-se de forma saudável. Dietas que limitam a variedade de nutrientes podem ter um impacto negativo no crescimento e na saúde dos pelos do corpo em geral. A falta de vitamina D, vitamina A e de proteínas complexas pode provocar a queda capilar ou acentuar a condição caso ela já tenha se estabelecido. Por isso, vale a pena fazer um esforço para ter uma dieta equilibrada e variada que contenha todos os nutrientes dos quais o seu organismo precisa para produzir pelos saudáveis. Dentre os alimentos com alta concentração desses nutrientes estão os cereais enriquecidos, leite, cenoura, couve-manteiga, peixe e oleaginosas, nozes, amendoim, castanha de caju, etc. Deixe as pestanas com o formato natural. Quando se usa o curvador de cílios com mais frequência do que deveria, os pelos são puxados e, se estiverem fragilizados, podem acabar caindo. Para combater a queda, poupe seus cílios pelo menos por um tempo. Mantenha as mãos longe do rosto. Existe um mar de bactérias em suas mãos. E quando toca o rosto, para coçar, cutucar, limpar, etc., você está transferindo esses micróbios para a pele facial. Os olhos são muito sensíveis a micro-organismos e vulneráveis a infecções. Ao evitar o contato direto das mãos com o rosto, você garante que tanto seus olhos quanto seus cílios permaneçam saudáveis.
Se tiver dificuldade em deixar a mania de mexer no rosto de lado, experimente colar um pedaço de fita adesiva ou fita crepe na ponta dos dedos que você mais usa. Assim, fica mais fácil perceber que você está cutucando onde não deve, o que por sua vez ajuda a quebrar o hábito. Para contornar a mania de ficar mexendo em algo, experimente deixar um elástico no pulso para manter suas mãos ocupadas, disfarçando a perda dos cílios. Antes de mais nada, é preciso ter certeza de que a maquiagem não é a causa do problema. Não adianta pintar os olhos para compensar pela falta de pelos nas pálpebras se os próprios cosméticos são a origem da queda capilar da região. Consulte um médico ou experimente ficar sem maquiagem nenhuma por várias semanas. Passado esse período de descanso, você pode começar a usar um produto e ir aumentando a variedade de cosméticos gradualmente, mas deixando uma semana de intervalo antes de acrescentar um item novo de maquiagem à rotina de beleza. Use delineador, prefira a versão líquida e faça um traçado grosso e bem rente à linha dos cílios. Desse modo, você passará a impressão de ter mais pestanas ou de que elas são mais volumosas. Procure usar uma cor que combine com o tom do seu cabelo. Por exemplo, o preto fica melhor nas morenas, enquanto o marrom realça mais o olhar das loiras. Aposte no rímel. Esse produto poderoso pode fazer com que seus cílios pareçam mais volumosos e compridos. Experimente a versão com ingredientes condicionadores a fim de manter suas pestanas saudáveis tanto quanto possível. Um truque esperto para acrescentar ainda mais volume aos pelos é passar talco entre uma camada e outra de rímel. Vá de cílios postiços. Esse recurso é um excelente aliado na hora de disfarçar a falta de pelos nas pálpebras. As versões nacionais têm um preço bastante acessível e podem ser facilmente encontradas em farmácias e perfumarias. Basta passar a cola que vem com o produto e, em seguida, colocar os cílios no lugar com o auxílio de uma pinça. Os cílios postiços são ótimos também para quem já tem um pouco de pestanas, principalmente se houver falhas em determinados pontos das pálpebras. Para disfarçá-las, corte um pequeno pedaço dos cílios postiços e cole onde for preciso. Desvie a atenção para outras partes do rosto. Use técnicas de maquiagem que destaquem outros traços faciais. Este é um jeito eficiente de evitar que as pessoas reparem nos olhos. Outra opção é usar uma franja reta na altura dos olhos. Os fios volumosos nessa região podem passar a impressão de que os cílios são mais numerosos. Você pode usar acessórios também. Experimente óculos com armações de cores vivas que chamem mais a atenção do que seus olhos ou um colar de estilo mais ousado que atraia os olhares para a região do peito. Tratando as causas do problema. Mantenha o rosto limpo. Um dos motivos mais comuns para a queda dos cílios é uma infecção chamada blefarite. Trata-se da proliferação excessiva de bactérias no rosto. As causas são muitas, podendo variar desde a falta de higiene adequada até a presença de parasitas. A melhor medida preventiva para combater essa contaminação é lavar o rosto regularmente. Se o rosto for exposto a bactérias, por exemplo, quando um cachorro lambe você ou se você passar a mão no rosto enquanto estiver preparando comida, lave-o imediatamente. Evite puxar os cílios.
Existe uma doença relativamente comum e que se parece com o transtorno obsessivo-compulsivo, no qual os pacientes sentem um desejo irrefreável de puxar os próprios cabelos. Apesar dos fios da cabeça serem afetados na maior parte das vezes, há quem prefira atacar os cílios e as sobrancelhas. Este distúrbio é chamado de tricotilomania. Caso suspeite ser portador desse transtorno, consulte um terapeuta. Há medicamentos e truques baseados na psicologia comportamental que podem ajudá-lo a deixar esse hábito para trás e a sentir-se mais calmo e relaxado. Mesmo que ache que não sofre com esse problema, lembre-se de que jamais se deve puxar os pelos. Caso não consiga parar com essa mania, talvez seja a hora de perguntar honestamente a si mesmo se você não é portador de tricotilomania. Faça exames para conferir se está tudo bem com os seus níveis hormonais e a tiroide. Às vezes, a perda dos cílios pode ser resultado de problemas físicos que vão muito além da superfície da pele. Você pode estar sendo afetado por disfunções na tiroide ou nos hormônios, os quais limitam ou inibem o crescimento dos pelos. Normalmente, pode-se notar a queda capilar em outras áreas do corpo também, mas nem sempre isso acontece. Se você for jovem, é possível que tenha um problema de saúde grave que esteja causando alguma disfunção hormonal. No entanto, se você for mais velho, com idade acima de 40 ou 50 anos, a queda capilar costuma ser normal. Contudo, há medicamentos que podem ser administrados mesmo para a perda natural de pelos. O ideal é consultar o seu médico. Observe se há queda de pelos em outro lugar. Se apenas os cílios estiverem caindo, você provavelmente tem uma infecção. No entanto, se notar partes sem pelos em outro local, principalmente nas laterais da cabeça, é possível que você tenha uma doença chamada alopecia areata. Esse mal é relativamente comum e provoca a queda capilar por todo o corpo. Informe-se com um médico sobre os tratamentos mais adequados para você. Consulte um médico. Se o problema for persistente ou estiver ocorrendo pela segunda vez, é absolutamente aconselhável fazer uma visita ao médico. Apesar da perda de alguns cílios ser normal, a queda de pelos excessiva é sinal de que há problemas de saúde à vista. Algumas das disfunções podem ser graves, tais como doenças relacionadas ao mau funcionamento da tiroide. Logo, se o transtorno for recorrente ou durar por muito tempo, o melhor a fazer é buscar atenção médica.